Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai relembrar alguns conceitos básicos sobre potenciação. A gente vai fazer alguns exercícios do livro e vamos fazer algumas anotações do caderno também. Então olha só, aqui tem um exercício introdutório para a gente pensar, lembrar de algumas coisas sobre potenciação. Então vamos lá. O volume de bactérias em um recipiente dobra a cada hora que passa. Se em dado instante o volume é de 8 centímetros cúbicos, qual será o volume após 5 horas? E qual era o volume 5 horas antes? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, fazer uma tabelinha. Estamos aqui nesse dado momento, em algum momento aí do tempo, estamos aqui, temos 8 centímetros de volume de bactérias, 8 centímetros cúbicos. Bom, esse 8 pode ser representado como 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a terceira, certo? Esse é nesse exato momento. Bom, agora a gente vai tentar responder o item A. Se é daqui a 5 horas, ele fala que de hora em hora dobra. Então, 1 hora depois, vai multiplicar por 2, vai ficar 16, que é a mesma coisa que 2 a quarta. 2 horas depois do início, vai multiplicar por 2 de novo, vai ficar 32, que é a mesma coisa que 2 a quinta. Mais 1 hora passada, ou seja, 3 horas depois do início, vai ficar 64, que é a mesma coisa que 2 a sexta. 4 horas depois do início, vai ficar 128, que é a mesma coisa que 2 a sétima. E 5 horas depois, vai ficar 256, que é a mesma coisa que 2 oitava. Certo? Então, resposta: 5 horas depois, 256 centímetros cúbicos ou 2 a oitava centímetros cúbicos. Então, perceba aqui o seguinte, ó, que a cada hora que passa vai duplicando, vai multiplicando por 2. O início já está 2 a terceira. Como a gente vai multiplicando por 2, multiplica por 2, incrementa um número no expoente. Multiplica por 2, aumenta um expoente, aumenta um expoente, assim por diante, porque a gente está multiplicando por 2, certo? Então, aumenta 2, aumenta 1 no expoente. Agora vamos usar a mesma técnica para responder o anterior aqui, ó. Qual era o volume 5 horas antes? Então, 1 hora antes, seguindo a lógica, 1 hora depois multiplica por 2. Então, 1 hora antes divide por 2. Então, vai ficar 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Mais 1 hora antes, ou seja, 2 horas antes do tempo inicial aqui, vai ficar 2, que é a mesma coisa que 2 à primeira. Voltando mais 1 hora, 3 horas antes do início, vai ficar 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Voltando mais 1 hora, 4 horas antes daquele horário, é meio, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E 5 horas antes é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Então, aqui a lógica é a mesma. Ó. A cada hora que a gente volta, o expoente regride um número, diminui um número, certo? Então, 2 elevado a 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Perceba que aqui dá para ver uma coisa bem legal, né? Muitos alunos perguntam por que 2 elevado a 0 é 1. Então, esse é um dos raciocínios possíveis de a gente chegar para mostrar que o 2 elevado a 0 é 1, tá vendo? Que o 2 elevado a menos 1 é meio, 2 elevado a menos 2 é 0,25. Bom, então a gente consegue responder. Qual que era o volume 5 horas antes? 0,25 centímetros cúbicos ou 2 elevado a menos 2 centímetros cúbicos. Bom, então vamos lá. Potenciação. O que é uma potenciação? Primeiro que é uma potência. Ó. Isso aqui é uma potência. O número de cima a gente chama de expoente e esse númerozinho de baixo aqui a gente chama de base, certo? Então isso, o x é a base, o n é o expoente, o conjuntinho inteiro é chamado de potência. Então, potência de expoente natural maior que zero. Então, se a gente tiver aqui ó, x elevado a n, como que a gente calcula uma potência qualquer? X elevado a n é x vezes x vezes x vezes x n vezes, certo? Por exemplo, aqui, ó, 2 à quinta. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5, 2 se multiplicando, e essa conta dá 32. Menos 3 à terceira. Então, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 3 vezes, porque o expoente é 3. Vai dar menos 27. 5 sétimos ao quadrado é a mesma coisa que 5 sétimos vezes 5 sétimos, 25 sobre 49. 21 a primeira é simplesmente 21. Menos 7 a primeira é simplesmente menos 7, certo? Então perceba que o número elevado à primeira fica ele mesmo, certo? Ali aparece uma vez, não vai multiplicar com ninguém, fica ele mesmo. E menos 1 décimo elevado à quarta é menos 1 décimo vezes menos 1 décimo vezes menos 1 décimo vezes menos 1 décimo. Fazendo essas continhas aí, como temos 4 sinais negativos, vai dar positivo. Multiplica todos os numeradores, dá 1. Multiplica todos os denominadores, dá 10.000. Então, fica 1 sobre 10.000.
Potência com expoente zero. Então, foi o que a gente comentou no probleminha, ó. Quando um número está elevado a zero, para qualquer que seja essa base, o resultado sempre vai ser 1. Então, um exemplinho, 12 elevado a zero vai dar 1. Outro exemplo, menos 35 elevado a zero dá 1 também. Então, não importa se o número é positivo ou se o número é negativo, a resposta sempre vai ser 1, positivo. Potência de expoente inteiro negativo. Então, essa é a novidade aqui desse ano, que é quando o expoente é negativo. Então, quando o expoente é negativo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai gastar, a primeira coisa que a gente vai fazer é gastar o sinal de menos inverte a base. Então, se era x, vai ficar 1 sobre x. E aí, como eu gastei o expoente negativo, fica só n agora no expoente. Mais fácil de ver isso nos exemplos aqui, ó. Por exemplo, 5 elevado a menos 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é gastar o expoente negativo. Então, o expoente negativo ele só tem a função de inverter a base, de trocar o numerador com o denominador da base. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. E aí, como eu já gastei o sinal de menos, perceba que o expoente agora ficou 4 positivo, porque eu já gastei o sinal de menos. Então, inverteu a base e saiu o sinal do expoente. Agora, calcula a potência normalmente. Ó. 1/5 elevado à quarta é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, 4 vezes, que dá 1 sobre 625. Ou, se você preferir, ó, como quando tem uma fração na base, é só elevar o de cima e elevar o de baixo. 1 à quarta é 1 e 5 à quarta é 625. Outro exemplo, menos 2 terços elevado a menos 3. Então, primeira coisa é usar o menos do expoente. O menos do expoente só tem a função de inverter a base. Então, gasta o menos do expoente, vai ficar menos 3 sobre 2. Perceba que inverteu, era 2 terços, virou 3 sobre 2. Continua negativo, é só inverter, não troca o sinal. E aí, como eu gastei o menos do expoente, o expoente ficou positivo, ficou 3. Agora faz a conta normal. Menos 3 sobre 2 elevado à terceira, que vai ficar menos 27 oitavos. É só elevar o de cima e elevar o de baixo. Outro exemplo bem importante. Menos 3,5 elevado a menos 2. Então, a dica é o seguinte, ó. Quando a gente tem quando a gente tem um expoente negativo, a gente tem que inverter a base. Mas como que a gente vai inverter a base se o número é decimal? Então, o truque é, primeira coisa, transformar em fração. Então, ó, primeira coisa, transformei em fração. Essa fração dá para simplificar, 35 sobre 10, dá 7 sobre 2. E agora você faz a continha normal. Ó. O menos do expoente só serve para inverter a base. Inverte a base, fica 2 sétimos. 2 sétimos ao quadrado é a mesma coisa que 4 sobre 49. Certo? Então, quando o número for decimal, um bom jeito de fazer é transformar em fração, simplifica e depois faz a continha com o expoente negativo. Bom, então como tarefa para treinar mais um pouquinho, fica resolver os exercícios 2, 4, 5 e 6 das páginas 48 e 49. Certo, pessoal? Então é isso aí, bom trabalho para vocês.